instalar o sistema, você deve executar no instalador disponibilizado, preferencialmente como administrador. Clique com o botão direito sobre o instalador, onde executar como administrador. Neste momento, caso seja solicitada alguma confirmação do Windows, marque que sim. No meu caso, não foi solicitado. Nesta primeira etapa, são exibidos os dados de contrato de licença com a fornecedora de sistema. Após ler o contrato, marque "Eu aceito o acordo" e "Próximo". Aqui são exibidos os tipos de instalação. São eles: padrão, onde o sistema é instalado com layout padrão, todos os recursos disponibilizados e as configurações internas do sistema no modo padrão. Mercearia, o sistema é instalado com layout de mercearia, as funcionalidades limitadas aos recursos de mercearia ou equiparado e algumas configurações internas pré-definidas para mercearia ou equiparado. Emissora NFS-TE. O sistema será instalado com layout de emissora NFS-TE, as funcionalidades limitadas às funções de emissora NFS-TE e algumas configurações pré-definidas para a emissora NFS-TE. Escolha o tipo de instalação e clique em "Próximo". Nesta etapa, você deve inserir a senha do dia. Esta senha fica disponível no portal do servidor de licenças e é atualizada diariamente. Copie a senha, cole e clique em "Próximo". Aqui são exibidas algumas tarefas adicionais. São elas: instalação completa do sistema, onde o sistema é instalado de forma completa e todas as dependências são instaladas junto com o mesmo. Esse tipo de instalação é recomendado quando a instalação é feita no servidor, que é o computador que irá armazenar a base de dados do sistema. Temos a instalação mínima do sistema, onde é instalada apenas a aplicação do sistema sem as dependências necessárias no servidor, como, por exemplo, o servidor de banco de dados Firebird. É recomendado esse tipo de instalação apenas em computadores terminais, que são os computadores que irão se comunicar com o servidor para utilizar o sistema. Instalação do servidor de banco de dados. Ao marcar esta opção, é executado apenas o instalador do Firebird, que é o servidor de banco de dados utilizado pelo sistema. É recomendado o uso desse tipo de instalação apenas se for necessário instalar ou reinstalar o Firebird. O sistema não é instalado quando esse tipo de instalação é executado. E temos também esta flag, criar segundo banco na pasta de instalação. Durante a instalação padrão do sistema, o instalador já cria uma base de dados com o nome IGORP para ser utilizada. Ao marcar esta flag, é criada uma outra base de dados com o nome IGORP_limpo na pasta de instalação. Esta segunda base de dados é uma base de dados padrão utilizada para gerar outra base de dados de forma automática. Exemplo: o cliente irá utilizar o sistema para gerenciar 3 empresas diferentes. Com esta flag marcada durante a instalação, a criação e configuração de alias das bases de dados da segunda e terceira empresa pode ser feita de forma automática, simplificando o processo. É altamente recomendado que esta flag seja marcada para clientes que potencialmente irão utilizar mais de uma empresa para o sistema. Após definir as tarefas adicionais, clique em "Próximo". Certifique-se de que configurou a instalação da forma correta e clique em "Instalar". Agora está sendo executada a instalação do sistema e também a instalação dos sistemas AutoUpdater e EagleGuard. O AutoUpdater é uma aplicação utilitária responsável por aplicar correções automaticamente no sistema. O EagleGuard é outra aplicação utilitária responsável por manter os serviços utilitários do sistema em execução e assim garantir o seu bom funcionamento. Aguarde o final da instalação para prosseguir. Ao final da instalação das aplicações, é solicitada a instalação do servidor de banco de dados Firebird. Nesta etapa, selecione o idioma, clique em OK e prossiga. Clique em "Seguinte". O contrato de licença do Firebird deve ser aceito e clique em "Seguinte". Clique em "Seguinte" novamente. Mantenha a instalação na pasta padrão e prossiga. Tenha a configuração padrão novamente e clique em "Seguinte". Clique em "Seguinte" mais uma vez. Nesta etapa, uma alteração importante deve ser realizada. Esta flag, copiar a biblioteca do cliente Firebird para a pasta System, deve ser marcada.
Ela deve ser marcada para poder garantir o bom funcionamento das comunicações entre o sistema e o servidor de banco de dados. Clique em Seguinte e mande instalar. Ao final da instalação, prossiga. Aqui, esta flag After Installation pode ser desmarcada e a instalação concluída. Agora, é necessário realizar algumas configurações locais para que o sistema possa ser iniciado. Mas antes de iniciar essas configurações, é necessário adicionar algumas permissões de pastas e registros e configurações de firewall, mas estes assuntos serão tratados em um vídeo específico. Nesta etapa, insira a senha do dia novamente e clique em OK. Para iniciar a configuração, você deve solicitar o cadastro de uma nova empresa. Clique em Novo. Informe que não deseja criar um novo banco de dados, pois iremos utilizar o banco de dados que já foi criado pelo instalador. Lembrando que para poder marcar sim nesta opção, deve existir na pasta de instalação o banco de dados com o nome igual-rp-limp, que é criado quando a flag criar segundo o banco de dados na instalação foi marcada durante a instalação. Coloque o nome da empresa que irá cadastrar. No meu exemplo, vou utilizar a empresa Treinamento. A flag Registro Principal deve ser marcada. Esta flag serve para informar que a licença que iremos utilizar para fazer o registro desta empresa é do tipo principal. A opção Origem não precisa ser marcada. Esta opção é marcada quando uma mesma licença é utilizada para acessar mais de uma base de dados no mesmo terminal, que não será o nosso caso. Selecione o tipo de licença que irá utilizar, que pode ser do tipo normal, manutenção ou contabilidade. No nosso caso, será normal. Agora iremos para os parâmetros de conexão com o banco de dados. Em host, informe o nome ou IP do computador no qual se encontra a base de dados do cliente. No nosso caso, é o mesmo computador, por isso iremos manter localhost. Arquivo ou alias. Aqui deve ser informado o alias de conexão com o banco de dados ou o caminho do arquivo diretamente. É altamente recomendada a utilização de alias para evitar qualquer tipo de transtorno. Por isso, agora iremos criar o alias manualmente. Para criar o alias, primeiro navegue até a pasta de instalação do Firebird, que normalmente fica em C++, Arquivos de Programas, Firebird, Firebird 2.5. Aqui iremos editar o arquivo chamado alias.conf. Clique com o botão direito sobre ele e mande editar. Abaixo das linhas de comentário, iremos configurar o nosso alias, definindo o nome e o caminho do banco. É recomendado que o nome seja o mesmo nome que foi utilizado aqui no nome da empresa, para evitar qualquer tipo de confusão, que neste caso então será Empresa Treinamento. Empresa Treinamento. Dê um espaço, sinal de igual, espaço novamente e coloque o caminho direto do arquivo de banco de dados. Normalmente o arquivo de banco de dados fica na pasta de instalação do sistema, que fica em disco local C, arquivos de programas, pasta Eagle, Eagle Gestão, dentro da pasta Data. Este aqui é o nosso arquivo de banco de dados, então nós iremos copiar o caminho da pasta. Clique em copiar, cole, e iremos completar com o nome do arquivo, pois tem que ser o arquivo completo diretamente. Então, dê uma contrabarra e coloque o mesmo nome que está aqui no nome do arquivo. Para evitar que coloque o nome errado, pode copiar aqui, incluindo a extensão. Clique em colar. Feito isso, salve o arquivo e feche. Agora, de volta ao localconf, informe o nome do alias que acabou de criar no campo arquivo ou alias, neste caso, empresa treinamento. O usuário e a senha não iremos alterar, pois iremos utilizar o usuário e a senha padrão que já vem definido. Feito isso, clique em testar conexão para verificar se está tudo certo. Uma mensagem como esta deve ser exibida, informando conexão OK e a versão do banco de dados. Caso uma mensagem de erro apareça, as seguintes configurações de conexões devem ser verificadas.
Se a configuração do Alice está correta, com o caminho apontando para o arquivo de banco de dados corretamente, que é a configuração que a gente fez no arquivo alice.conf, se o nome do host está correto e se o nome do Alice aqui também está correto. Um exemplo da mensagem de erro é esta. O arquivo do banco de dados não pôde ser encontrado. Neste caso aqui, basta corrigir o nome aqui, que ele volta a encontrar o arquivo de banco de dados corretamente. Informações de backup. Em diretório, defina a pasta onde o sistema irá armazenar os arquivos de backup gerados. O botão Testar escrita do diretório verifica se a pasta, que foi informada aqui, permite a escrita dos arquivos de backup gerados. O botão Backup gera um arquivo de backup manualmente para realizar o teste. A flag Auto Backup define se o sistema irá realizar um backup automaticamente sempre que for aberto pela primeira vez no dia. A flag Backup ao sair configura o sistema para perguntar ao usuário se ele deseja realizar um backup sempre que ele clicar em sair do sistema. Em número de backups, define a quantidade máxima de arquivos de backups que serão armazenados na pasta. Quando essa quantidade de backup é atingida, o sistema irá substituir os backups mais antigos pelos mais novos. Agora deve ser verificada a configuração do servidor de licenças local na aba Servidor de licenças. Em host, deve ser informado o IP do computador onde o servidor de licenças local foi instalado. Caso esteja na mesma máquina que está sendo feita esta configuração, mantenha o IP 127.0.0.1. Em porta é informada a porta que o servidor de licenças local está utilizando. Caso não tenha sido alterada durante a instalação do servidor de licenças local, mantenha na porta 8585. O botão Testar conexão irá testar a comunicação entre o computador em que está sendo feita a configuração e o servidor de licenças local. Esta mensagem deve ser exibida. Após verificar todas as configurações, salve as alterações, marque que sim e pronto. Agora o sistema está pronto para ser registrado e iniciar a utilização. Clique em sair e a instalação do sistema pode ser concluída. Lembrando que para um bom funcionamento do sistema, está disponível no link da descrição deste vídeo um artigo contendo as configurações de hardware, sistema operacional e rede recomendadas para que o sistema funcione de maneira mais estável possível. Esta foi a instalação do sistema. Até o próximo vídeo.